Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos, hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro e atenção, começamos o SBT Rio Grande de hoje, já chamando o colega Lucas Abate, que tem informações de um agressor que foi preso hoje em Porto Alegre. É o primeiro destaque de hoje. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André. Pá, machado e até mesmo uma chave de fenda. Foram esses instrumentos que um agressor usou como arma para tentar matar um desafeto. Só que ele não conseguiu e agora, André, está atrás das grades. Em seguida, os detalhes e as imagens dessa operação. Até já, obrigado, Lucas. E direto da redação, o colega Glauco Paza tem novidades sobre a prisão de mais um médico investigado de cometer abusos aqui na capital. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, esse médico de 68 anos que foi preso, as vítimas ainda estão indo até a delegacia de polícia registrar. Nós temos relato do que aconteceu depois de uma dessas denúncias junto ao Conselho Regional de Medicina. E mais, tem ainda uma vítima falando sobre barbaridades que aconteceram. Daqui a pouco a gente mostra. Até já, obrigado, Glauco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Glauco Paza, temos muitos assuntos hoje aqui no SBT Rio Grande, né? Inclusive, daqui a pouco vamos falar sobre a inflação, né? Como o aumento da gasolina impacta toda uma cadeia de preços, até a mensalidade das escolas particulares, já enfrentando o reajuste também, não é, Glauco? E por aí vai. Itens básicos, né? E, inclusive, via há pouco que há uma certa já retenção, né, nas compras, os próprios supermercados, né, percebendo justamente isso, as pessoas segurando, porque os preços estão, de fato, aumentando muito. A inflação já passando aí de 10%, Glauco. E uma coisa não acompanha a outra, né? Exatamente. Esse é o problema. O salário não acompanha o reajuste dos produtos. Essa é a preocupação da chamada recessão, né? Ou seja, as pessoas, de fato, não estão comprando, tendo acesso a itens básicos. E a gente vai falar também um pouquinho sobre uma outra crise mundial que existe, que é a dos containers, né? Que significa aí o transporte de mercadorias, mas isso daqui a pouco. Que imagem é esta que apareceu? Teve outra invasão, só que desta vez aqui em Porto Alegre, porque teve uma invasão bovina, né? Lá em São Leopoldo, no Colégio Pedrinho, a gente mostrou um boi lá em São Paulo no final de semana, que subiu, né, por um toboágua. E agora, o que é isso? Esse é o de São Paulo, foi no final de semana. Acredita numa coisa dessa, tadinho do animal ali, com toda a dificuldade? Todo mundo da mesma família, né? O que está acontecendo com a boiada, hein? É a vaca louca. Hein? É a vaca louca. E aqui em Porto Alegre, os banhistas foram surpreendidos, né, com um boizinho já na água, hein? Hein, Glauco? O que diria o Glauco? Ele estava com muito calor, é isso? Já estava cozinhando, né? Mas em seguida a gente vai falar mais a respeito desse flagrante que surpreendeu a todos. E o bichinho ali, hein? Estava na maior tranquilidade, curtindo de boa, aproveitando as águas ali do Guaíba. É isso aí. Muito bem, 11 horas e 42 minutos, 24 graus é a temperatura. Em seguida, a gente vai conversar com a meteorologista Estael Cias para falar sobre o tempo nos próximos dias, calor que vem por aí e como é que vai ficar o feriadão. Afinal de contas, segunda-feira tem feriado. Em seguida, os detalhes da previsão do tempo. Agora, eu tenho um recado para todos vocês do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque os médicos estão com a gente, não é verdade? Nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações, e por isso respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Um abraço a todos os nossos amigos do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito bem, atenção. Agora nós vamos para onde? Vamos falar de esporte. Glauco Paza, nós temos mais um convidado especial hoje. Como é que foi o jogo do Inter ontem, Glauco? Conta pra gente. Olha, o nosso convidado de hoje vem bem a calhar com o que está acontecendo na vida de Grêmio, Inter, até de Juventude, tá? Ele dizem que é doido, mas tem que ser para entender o que está acontecendo. Por exemplo, o Inter ontem perdeu para o Juventude, 2-1. O Inter perdeu também de encostar ali mais no Corinthians.
Aquela briga que a gente sabe que o Inter tem, né, para se classificar para a Libertadores. Perdeu por 2-1 em Caxias do Sul, só que tinha Colorado que não estava lá tão triste não. Sabe por quê? Porque o Juventude é adversário do Grêmio também nessa questão do rebaixamento. O Juventude está ali na primeira posição do Z4. Então é adversário direto do Grêmio. Mas que confusão! Será que a rivalidade conta mais nessa hora, hein? Bom, a gente vai falar ainda sobre isso com o nosso convidado especial também, que é o Lisca. Daqui a pouquinho a gente fala também. Achei que ia fazer um mistério, ia deixar a gente Não, mas não tem como, sabe por quê? Porque, assim, ó, é uma coisa tão doida o que está acontecendo no futebol, o torcedor torcendo contra o próprio time, que eu não posso deixar de dizer que esse é doido, mas tem gente que é muito mais. Eu acho que é por aí, tá? Então, daqui a pouco o Lisca doido vai conversar com a gente, técnico de futebol. Agora, o futebol, ele vai muito além das 4 linhas, a gente já viu, pro bem e pro mal, né? Casos de violência são extremamente condenáveis, mas casos de amor, assim, ao futebol em si. Sabe por que eu tô falando isso, André? Por quê? Por causa do Bruninho, torcedor do Santos, mini torcedor do Santos, que, aliás, joga também no Santos, tá? E que passou por uma avalanche de críticas por ter pedido uma camisa do Palmeiras. Isso, do adversário, porque ele gosta de futebol, ele gostava do jogador do Palmeiras. Isso gerou uma repercussão. No próprio estádio, né? Exatamente, muitos jogadores se manifestando, o técnico da seleção. Vamos dar uma conferida na reportagem. O Bruninho é aquele torcedor apaixonado pelo time. Ele é do litoral paulista e não perde um jogo do Santos. Só que o Bruninho também tem uma paixão pelo futebol. No último clássico entre Santos e Palmeiras, Jailson, goleiro do Verdão, entregou a camisa a pedido do pequeno torcedor. O gesto inicialmente foi aplaudido, mas depois, alguns santistas não gostaram e geraram um tumulto. Me senti com medo de acontecer alguma coisa lá, tipo assim, de eu morrer lá. O ataque fez Bruninho falar nas redes sociais. Ele pediu para que parassem com os xingamentos e disse que até devolveria a camisa. Depois, ele postou um vídeo pedindo desculpas. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos nos momentos mais difíceis. Sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Esse vídeo comoveu a internet. Neymar comentou dizendo que ele pode gostar de qualquer jogador e que ele tem muita personalidade. Pelé escreveu: Bruninho, você não precisa pedir desculpa por ser apaixonado por futebol. Já o Gabigol presenteou, autografando a camisa. A história chegou ao Beira-Rio. O Yuri Alberto, que começou a carreira no Santos, mandou essa mensagem. Fala, Bruninho, tudo bem? Aqui que tá falando é o Yuri, atacante do Inter. Eu lembro que a gente tem uma foto lá no Meninos da Vila. Fiquei aí sabendo da sua história. Vou te mandar uma camisa minha autografada do Inter. E, cara, você pode torcer pra quem você quiser, valeu? Tamo junto, irmão. Um abração. Torcedores mandaram camisas de vários times. E para aumentar a lista, o Juan, zagueiro do Grêmio, disse que a do tricolor estava garantida. No jogo contra o Bragantino, o Santos convidou o Bruninho. No gramado, ele ganhou mais uma camisa. E os convites não pararam. Olha esse. Tá feito o convite dele para vir aqui conosco. Tu torce pela seleção brasileira e dá para torcer por clube, sim. Dá para ter educação e dá para ter respeito por tudo. Cara, Bruninho, um abraço nosso de coração. Um homem de 60 anos que está cheio de cabelo branco, mas tem que aprender um pouquinho na vida e aprender um pouquinho a respeitar sentimento e a respeitar que exemplos positivos eles vão fazer educar e nós termos uma sociedade um pouquinho melhor. Com apenas 9 anos, ele deu uma aula para o Brasil. Obrigado, Bruninho. Como não se emocionar, hein, Glauco? Não tem. Eu tô arrepiado aqui porque é o seguinte, é uma criança vivendo a essência ali do que é o futebol, é a paixão. E aí vem um monte de adulto bobalhão, que é o mínimo que dá para dizer, querer agora a violência em relação a uma criança que simplesmente pediu uma camisa. Não tem cabimento. Agora eu vou te dizer uma coisa, apesar de tudo que foi para esse menino, que, como o Neymar disse, ele foi um gigante, ele teve personalidade. Esse menino, Glauco, ele faz o Brasil inteiro pensar. Porque a gente vive um momento, sabe, as redes sociais, tirando o lado tão importante que é e pelo serviço que presta, mas tem um lado, sabe, um lado muito ruim, muito maldoso. Sem dúvida. É o que aconteceu com esse menino. Agora, a lição que ele, olha,
é de a gente ficar com a voz embargada por ver a reação das pessoas. Para ele, certamente, foi mais uma experiência, porque ele dá uma aula pra gente. Ele dá uma aula e faz a gente pensar, Glauco, vendo o que a gente vê de violência nas ruas. Ó, domingo, antes do Grenal, sábado, né? Antes do Grenal. Antes, sábado. Olha o que aconteceu em São Leopoldo, aquela atitude agressiva. Então, assim, ó, esta é uma atitude que faz todo mundo repensar. Né? Todo mundo repensar essa maneira de tratar, a maneira de condenar as pessoas absolutamente assim, do nada, sem argumento algum, vai para a rede social e destila todas as suas raivas. Então, olha, eu acho que isso foi um marco muito importante para todos nós de reflexão e ver que a gente precisa sim ter alguns valores como ele tem. Ele não está naquele momento preocupado com A, com B ou com C. Ele está preocupado com a paixão dele, com a paixão pelo jogador, pelo futebol brasileiro, e é uma grande lição. E que legal, o Yuri, o Tite da seleção, o Pelé, Neymar e tantos outros. Até eu vou mandar uma camisa para ele. Vamos mandar uma camisa para ele, Glauco? Vamos lá, claro. Não, se for autografada ainda com o André Rara, meu Deus imagina. Do céu. Agora, vale como dica também, como recado para Inter e Grêmio, tá? Não pense que isso acontece lá, não, que barbaridade, vamos condenar. Acontece aqui. Ah, nós tivemos um caso no Beira-Rio de uma mãe com uma criança hostilizada. Nós temos casos na Arena também. Quantas mulheres? Mulheres hostilizadas. Esses dias a gente mostrou o caso de uma delas. Racismo, preconceito. Pelo amor de Deus. Então fica aí, então. É uma grande lição que o Bruninho... Uma grande lição que o Bruninho traz pra gente, momento para refletir, pra gente pensar muito bem no que aconteceu e em tudo que precisa mudar. Tá ali o momento dele recebendo a camiseta. Mas daqui a pouco a gente volta falando mais de esporte. Combinado, Glauco? Feito. Com o nosso convidado especial, que é o... Lisca Doido. até já em seguida, então, a gente falando mais de esporte. Mas fica comigo, Glauco, porque é o seguinte, a gente vai falar de um problema muito grave e muito sério aqui em Porto Alegre. Os moradores de pelo menos 10 bairros estão sem água. São mais de 15 horas, imagina, com esse calor que foi ontem à tarde, por exemplo, sem água. Desde cedo, o colega Lucas Abate está acompanhando este problema e vai trazer as informações para a gente. Como é que está a situação agora, quais são esses bairros e o que é que aconteceu, Lucas? Deixa eu começar, André, então, com uma notícia boa e depois eu vou falar uma não tão boa assim. Opa. A boa, bairro Vila Nova, Avenida Monte Cristo. Olha só, Rodrigo, mostra aqui, ó. Voltou a água, André. Depois de 15 horas voltou a água. Vou fechar aqui para não desperdiçar, vai que falte de novo, viu? Mas voltou, pressão ainda não está 100%, mas os moradores já podem se alegrar, se animar, porque voltou. A gente veio até uma padaria que fica aqui na Avenida Monte Cristo para mostrar a situação, André, porque imagina só, padaria tem vários utensílios da cozinha, tem que limpar, tem que lavar as mãos, e quando isso acontece, quando falta água, não tem muito o que fazer. Então a gente vai conversar aqui com a proprietária da padaria para saber dos prejuízos que ela teve. Ontem, no início da tarde, já teve que parar a produção. E depois a gente vai falar com uma funcionária que também é moradora. E aí sim, André, que vem a notícia não tão boa assim. Primeiro, Miné, bom dia, obrigado por conversar com a gente. Prejuízo ontem, sem água, sem poder cozinhar, produzir aqui na padaria. Sim, ainda estamos sem produção, até os balcões estão vazios, né? O pão também não deu para fazer tudo. Sorte, o nosso pão é feito aqui, sorte que a gente tinha uns congelados que botou do dia para poder render ontem, né? Senão a perda tinha sido bem maior. Agora a louça lá dentro da cozinha está toda acumulada. A gente usou água, várias bombonas de água, várias. Então o gasto também se torna maior, né? Porque não tem como deixar suja, infelizmente. Felizmente, né? Não tem como deixar suja por causa das moscas, de tudo, né? Na padaria. Ô, André, olha aqui só, vamos ver aqui, ó. Eles têm as bombonas de água que eles vendem, tá? Quanto custa cada bombona? Cada bombona... R$7 cada bombona de água, tá? Ela falou que usaram uma 12, então 70, 84 reais, por aí, André. De prejuízo ontem, só para lavar a louça, para tirar as moscas, imagina só a situação. Um monte de louça que estava suja, a produção do dia. Sim, então eles tiveram que usar bombona de água mineral, André. Água para tomar
mas eles tiveram que usar para não deixar a padaria numa situação de sujeira total. Lucas, 11h53, para quem está chegando agora, estamos na zona sul de Porto Alegre mostrando o problema de falta d'água, pelo menos em 10 bairros. A minha dúvida é a seguinte, Lucas, em alguns bairros a água já está voltando. A primeira coisa, se puder perguntar, eu não sei se chegou a ser, foi um incidente, foi um rompimento, provavelmente, né, de uma adutora ou algo assim. Agora, é algo que também poderia ter sido avisado para todo o comércio, seja através de rede social, de alto-falante, de carro passando, para comunicar às pessoas, para terem uma noção de quanto tempo vão ficar sem água. Isso chegou a ser feito? Chegou a ser avisado? Fizeram alguma coisa? O que aconteceu, André? Foi um conserto emergencial. Rompeu, teve o rompimento de uma adutora aqui próxima, uma adutora bem grande, de 600 milímetros, é considerada uma rede grande, exigiu uma grande intervenção, um grande conserto que se estendeu durante a madrugada toda e terminou por volta das 6h30 da manhã. Então foi um conserto emergencial. Mas deixa eu perguntar aqui para a Miné se foi avisado algo, vocês tiveram algum tipo de informação? Não tivemos nenhuma informação, mas isso não foi só ontem, isso é frequentemente, quase todo mês acontece isso. Às vezes fica 2 dias sem água também. Opa! Estou sempre dizendo que estou trocando não, aí é grave, André. Pois é. Mas a gente não E pelo sabe menos, o que eles fazem. pelo menos comunicar, né? Então, Para que o pessoal se prepare. Ô, André. Oi. Deixa eu conversar então com a Marlete, que é moradora aqui também. Ela é funcionária, trabalhou ontem, estava lavando louça com bombona, estava ali no calorão. Chegou em casa ontem, dona Marlete. E o banho? Sem banho, né? Só de... Barbaridade. De balde, vamos dizer assim, né? Não tem sem banho, sem água, sem nada. Eu acho que hoje nem subiu ainda a água, porque eu moro bem em cima, né? Não tem água. Não chegou ainda, né? André, o que acontece normalmente nessa situação? Quando volta a água, volta nos pontos mais baixos, como é aqui a Avenida Monte Cristo, é uma parte mais plana, só que a dona Marlete mora mais para cima, numa parte mais elevada. Então a senhora conversou há pouco com a sua filha, que está em casa, e o que ela disse? Não tem água, não chegou ainda. Nem gotinha? Nada, nada de água. Mas isso também é frequente. No Monte Cristo é frequente não ter água. Lucas? É a primeira vez. No mês, acho que falta umas 2, 3 vezes água. Nossa, sempre. é muita coisa isso. 2, Fala, 3 Glauco. vezes por Não, mês. Lucas e André, isso que a proprietária falou é um negócio que não tem fundamento. Ela trabalha num estabelecimento comercial, tem toda a questão da vigilância sanitária, do controle que tem que ter, da higiene, enfim. E aí não tem água e ela diz que isso é frequente? Não pode, né? Como disse... o imposto é frequente também que a senhora paga, né? Deve ser, porque, pelo amor de Deus... A taxa vem, mas não tem água? Isso é muito grave. E 2 a 3 vezes por mês a falta de água nessa região. Quer dizer, isso é muita coisa. No caso da padaria, a gente usa água para tudo, né? Sem falar em higiene, mas a gente usa água para tudo. Numa padaria, para produção, né? Do próprio café que devem servir, dos alimentos, enfim, né? Isso é básico. Então, que pelo menos fossem avisados com uma antecedência, se possível, e caso de algum incidente, algum rompimento de adutora, que imediatamente se fizesse a comunicação para as pessoas para se programarem. Agora, que não é normal, não é. A gente sabe, o problema das redes, da nossa rede de esgoto em Porto Alegre, não é de hoje. Tem umas que são, desde a década de 70, elas vão estragando com o tempo, vão enferrujando, vão quebrando, vão estragando, enfim. A gente sabe que há esse problema sério, há esse problema sim. Agora, a gente precisa amenizar para a população e para o pessoal do comércio. Afinal de contas, como salientou o Glauco, o imposto vem ali todo mês, Lucas. Ô André, então vamos trazer então uma informação para a Minéia, para a dona Marlete, para os moradores da Vila Nova, Monte Cristo, Nonoá e vários bairros aqui da região da Zona Sul de Porto Alegre. Vamos ouvir o que disse o diretor-geral do DEMAI sobre essa falta de água e também o que se tem de previsão. A água, diferente da energia elétrica, né, que volta ao mesmo tempo em todos os pontos, a água ela é física, né, ela vai ocupando os espaços, vai preenchendo a tubulação, enchendo os reservatórios, para então a gente conseguir ter o sistema de abastecimento voltando à normalidade. Então o dia hoje vai ser o dia de recuperação desse sistema, daquela região, né, que já está funcionando, já está nesse sentido da recuperação. E a gente tem a convicção que durante a noite a gente vai conseguir ter normalizado aí o sistema.
Mas vai mais um dia inteiro sem água, então mas já aí, vão se preparando. Aí eu até entendo que é uma questão, entendeu, da pressão física. que a gente faz. Exatamente. Agora, essa frequência da falta, não pode. Não, e mesmo a comunicação, gente, a comunicação ela é básica, né? Com antecipação seria o ideal. Mas num problema de rompimento de uma adutora, ao menos que a população pudesse, fosse avisada, o comércio, né? Para que pudesse se programar. Agora, foi ontem o dia inteiro sem água e em muitas regiões mais um dia inteiro para ela voltar para normalizar. Então, aí são no mínimo 2 dias. Sendo que, né, Lucas? Deixa eu passar essa informação para a dona Marlete aqui, André. Ela não está ouvindo, deixa eu falar para ela. A gente acabou de ouvir aqui o diretor do DEMAI. Ele disse que até a noite de hoje deve voltar a água em todas as regiões. É normal isso? Como é que a senhora fica sabendo essa informação? Claro que não, né? Normal, não ser avisada. Eu não sabia de nada. E faltar água 2, 3 dias, você acha normal? Não pode ser, né? Sempre. Sem falar nisso, 2, 3 vezes por mês. Acho que não pode ser normal. Mas beleza, né? Se vira hoje, tranquilo. Fazer o quê, né, também, né? Um jeito que arrumem, porque sempre eu não sei o porquê de estar arrumando cano aqui nesse bairro todos os meses, 2, 3 vezes por mês. E André, e elas falam que é um problema que se agrava também no verão, começa a esquentar, acho que o consumo aumenta e começa a aumentar esse problema de rompimento de adutora, de encanamento e, consequentemente, a falta da água depois. Ô, Lucas e André, a gente aqui, ó, pelo amor de Deus, nós não estamos reclamando que a prefeitura está arrumando. Tem que arrumar. O problema é quando arruma, estraga, porque alguma coisa realmente não está certa. Tem que trocar a rede, então. Ah, não tem dinheiro. Bom, tem que pensar numa solução. O pessoal não pode viver nessa situação aí, né, André? No mínimo, comunicar para que o pessoal se organize, né? Se organize. Ou dizer, olha, a gente está com um problema, estourou a adutora, a gente tem previsão que só daqui a tanto tempo. Isso tem que ser feito, tem que ser feito. A comunicação ela é essencial, ao menos pelas redes sociais, põe alto-falante na rua, né? Dá um jeito, as emissoras, manda uma nota. A gente está aqui sempre à disposição para dizer, avisar, orientar. Então é importante que a população tenha informação, sim, para se preparar, porque as coisas já estão difíceis, né? Tudo está subindo, mas esse problema, quer dizer, aí fica difícil. Não, eu vou te dizer, a água vai subir se continuar assim. A água mineral, porque eles têm que usar, inclusive, para botar no banheiro, né? Exato, imagina. E, como a gente disse, tudo está subindo, inclusive a inflação, agora de outubro, a inflação de outubro foi o maior do mês em 19 anos. E já fica com a gente aqui, pode ficar o Lucas Abate, porque, querendo ou não, isso, né, estamos falando também de inflação, quer dizer, do consumo. Né? O preço de todos os produtos e serviços analisados pelo IBGE apresentaram uma alta. E o maior impacto veio dos combustíveis e passagens aéreas. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação fica perto de 12% aqui no Rio Grande do Sul, imaginem. Se projetava 4%, e André? No Brasil já estamos aí a 12%, Lucas? Não, e até falando de inflação, o que o consumidor, o que o brasileiro mais acaba percebendo? O pão francês, o cacetinho, como é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que normalmente a pessoa consegue ver bastante a variação do preço. Vou aproveitar que estou na padaria e já vou perguntar para ela como é que tem aumentado bastante o preço do cacetinho nos últimos dias? Aqui não, aqui a gente procura manter um preço bom para o cliente ficar fiel na casa. Olha, tá certo. Promoções aqui. Tá certo, obrigado, Miné. Pois é, Lucas. Então agora a gente vai acompanhar uma reportagem da colega Lu Coman justamente sobre isso, o aumento dos preços e a inflação que está aí nos assustando bastante. A estação de aluguel de bicicletas em frente ao trabalho motivou José a trocar o transporte por aplicativo pela bike. Agora, o designer gráfico paga por mês quase o que gastava diariamente para andar de carro. A gente percebe que a gente acaba gastando, que a gente gastava muito e gastaria muito mais com o preço atual da gasolina e dos aplicativos, né? Então, acaba sobrando um pouquinho mais assim no bolso no final do mês. Se está caro para o passageiro, também está pesado para o motorista. Os combustíveis foram os vilões da inflação de outubro. A gasolina subiu pela 6ª vez consecutiva. No ano, a variação é de quase 40%. A gente tem que caminhar mais e andar menos de carro, né? Hoje eu passei nos postos olhando onde é que eu vou abastecer, porque faz diferença. Inflação no solo e nas alturas. As passagens aéreas também foram destaque negativo, com alta de 33%.
O preço de todos os produtos e serviços analisados pelo IBGE apresentou alta, o que levou a inflação a alcançar o maior nível para outubro desde 2002. O índice acumulado dos últimos 12 meses segue acima de 10%. Este economista da Fundação Getúlio Vargas alerta que o preço da gasolina vai impactar também no índice de novembro, por conta do último reajuste. E diz que o ano deve terminar com inflação de 2 dígitos. De novo, nós vamos ter aí uma pressão inflacionária que vai levar essa taxa acumulada em 12 meses a fechar o ano em torno de 10% mesmo. O que antes era uma estimativa, agora está se confirmando como realidade. E é um aumento em série, vai aumentando tudo. Aumentando, só olhando para o combustível, o reflexo vai em todos os outros produtos, Glauco. Exatamente. E olha, aumentou arroz, feijão, a gasolina, açúcar e a mensalidade. Sim, senhor, porque os pais, olha, já estão de cabelo em pé, sofrendo de forma pré-datada. Já ouviu falar isso aí? Sim, porque o anúncio vem agora do aumento das mensalidades, creches, escolas, para entrar em vigor em 2022. Isso é uma coisa assim que assusta todo mundo. E o economista falou, inclusive, sobre esse efeito aí. Afinal, do ponto de vista do ensino, também teremos o mesmo impacto. Vamos ouvir. Então, existe uma indexação e uma inércia grande, né? A indexação é preços que normalmente preços que sobem orientados pela inflação passada. Um exemplo clássico são as escolas, né? Elas acompanham de perto a inflação do ano anterior. E muitas escolas já até revelaram, né, o quanto estão cobrando de reajuste para o ano que vem e algumas até acima de 10, né? Acima de 10. Eu sou pai de aluno de escola particular, vai ser 8,5%. Olha, é difícil, viu, né? E a gente percebe, aliás, o comércio, os empresários já percebem uma recessão. As pessoas que estão deixando de comprar, pessoas que estão trocando por uma variedade, com um nível, com um preço mais baixo, estão buscando alternativas na própria alimentação. E outro fator que a gente vai falar muito, ou vai sentir os reflexos nos próximos dias, Glauco, é a falta de containers, tá, André? Mas o que eu tenho a ver com a falta de containers? Então a gente vai explicar. São 4 empresas no mundo que fazem o transporte de mercadorias pelo planeta. Apenas 4. O que acontece? A gente falou esses dias dos carros, que é um componente eletrônico que não estão dando conta de fabricar na China. Então, este é um exemplo. Tem muitos containers que estão parados lá na China, onde é o grande problema nesse momento, à espera da carga, ser preenchida para poder, então, distribuir. Então, a falta de containers para transporte. Muitos importadores estão com dificuldade para fazer a importação. Outro negócio, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, as empresas dependem muito na cadeia produtiva de produtos que vêm da China, por exemplo, fazem parte da cadeia produtiva do calçado, por exemplo. Eu estou aqui citando um exemplo, mas muitos outros são muito mais importantes ainda e necessitam desses componentes. E aí não tem o que fazer, tem que esperar. Outra coisa, Glauco, sabe qual era o preço médio de um container para transportar tempos atrás, o ano passado? $2.500. Sabe para quanto foi? Agora, de $2.500 foi para $15 mil. Meu Deus. Tá? Então é isso, a gente pode sentir, inclusive, em alguns setores, a falta de mercadorias. E aí vão dizer, mas o porquê? Porque falta containers. Ou seja, estão todos parados, claro. Um congestionamento lá na China de containers. E o efeito cadeia, o que significa? Resumindo tudo, é que quem paga mais não vai ficar com esse prejuízo, ele vai repassar, logicamente, e aí vai sobrar onde? No consumidor. Pode ser um simples botão, pode ser um carro, enfim, tudo que venha, por exemplo, da China, né? Então vamos aguardar. Agora, 12:07. Em Novo Hamburgo, uma família recebia dinheiro de traficantes para guardar drogas. Esse é o nosso primeiro giro de notícias. A mãe e os 2 filhos foram presos por tráfico em Novo Hamburgo. Segundo a polícia, a família recebia valores semanais para armazenar drogas em casa, que mais tarde eram distribuídas a pequenos traficantes da cidade. Dos 3, apenas um tem passagens pela polícia. Em Restinga Seca, na região central do estado, a polícia encontrou uma plantação de maconha.
Na casa, uma estrutura foi montada para armazenar a droga. No local também foram localizadas armas, toucas ninjas e balança de precisão. Ninguém foi preso. A polícia investiga o caso. Mais de 100 quilos de carne estragada foram apreendidas em uma ação da fiscalização no município de Sertão, no norte do estado. Somente em um estabelecimento, a polícia apreendeu 483 quilos de alimentos impróprios para o consumo. O local foi totalmente interditado. As outras empresas foram autuadas e vão responder processo na vigilância sanitária. 12:08. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorrifácil tem para você. Boa tarde, eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. A Sorrifácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando. A Sorrifácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 31 30. Ou ainda busque por Sorrifácil nas redes sociais. Sorrifácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, gente, atenção, vem aqui para mim. Subiu de 9 para 12 o número de vítimas que buscaram a polícia para denunciar o caso do cirurgião plástico Estevão José Rodrigues, de 68 anos. Ele foi preso preventivamente na terça-feira aqui em Porto Alegre por importunação sexual e porte ilegal de arma. Lembrando, se você também se sente vítima deste médico, é importante denunciar. A gente vai até a redação conversar com Glauco Paza. Glauco, ontem mesmo, já a delegada Marcela conversava com a gente e a gente dizia, né, o quanto que é importante que as mulheres, né, procurem, né, tenham coragem e procurem e façam a denúncia para que, né, entre aí junto com a investigação, Glauco. Faça como esta vítima, que nós vamos mencionar agora, tá? Nós tivemos acesso a tudo que aconteceu. Ela ficou completamente estarrecida com a atitude do médico. Em casa, ela fez de próprio punho uma carta e foi ao Conselho Regional de Medicina para fazer a denúncia contra este médico. E nós tivemos acesso, então, à cópia. Ela cita erro médico, assédio, cirurgia em ambiente não apropriado, sem anestesia, sem funcionário para auxiliar, troca de roupa na frente da paciente. Isso é realmente uma coisa que chama muita atenção. Olha o bilhete, gente. Desculpa, Glauco. Olha o bilhete. Meio-dia é 11 minutos. O bilhete em que uma paciente descreve, né, relaciona tudo que, na opinião dela, né, ela analisa sobre o comportamento e também sobre o ambiente em que aconteciam as cirurgias dentro deste consultório. Depois até a gente vai falar mais a respeito disso, Glauco, porque afinal de contas, quem é que fiscaliza? Será que isso não é fiscalizado? Ela coloca erro médico, assédio, cirurgia em ambiente não apropriado, sem anestesia, sem funcionária competente para auxiliar. Doutor Estevão troca a roupa na frente da gente, parece que é para mostrar o corpo, e indução a novos procedimentos em hora inapropriada. Isto é o que disse em uma nova denúncia. Inclusive denúncia para, né, o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina. Glauco. E nós tivemos também acesso ao documento do CREMERS com exclusividade, onde está a decisão do Conselho. Isso foi em janeiro de 2021. Olha só, o documento diz que o médico foi procurado para dar explicações e que atendeu a todos os pedidos de reparação da paciente. E ainda negou que ela tenha reclamado de dor. O médico disse que ela não reclamou e também disse que não houve assédio. O Conselho, então, optou por arquivar a denúncia. Este foi o procedimento do CREMERS à época. A conclusão assinada por um conselheiro diz que o médico apresentou documentação que denota condução adequada para a paciente. Bom, nós, André, entramos em contato com o CREMERS. A mulher disse que nunca foi chamada presencialmente no conselho. Já o CREMERS garantiu que a presença é facultativa, não obrigatória. Ou seja, ela não precisaria ir lá no CREMERS para dar explicações, enfim, tudo pode ser feito, inclusive, por e-mail.
Além disso, o vice-presidente do CREMERS, doutor Eduardo Neubart Trindade, também disse que não teve acesso à denúncia porque todas as sindicâncias ocorrem sob sigilo, mas que a denunciante não ficou satisfeita com a decisão, então ela pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina. Essa é uma possibilidade que ela pode recorrer, então. O CREMERS abriu uma investigação interna para apurar a conduta do médico e não revela se há outras denúncias contra este profissional. O Conselho garantiu que não há proteção entre os médicos, né? Aquela velha questão do corporativismo da categoria. Vamos ouvir o que disse o doutor Eduardo Neubart Trindade. Os bons profissionais querem cada vez mais se ver livre dos maus profissionais. Só que nós não podemos antecipar nenhum tipo de julgamento, a gente não pode fazer uma condenação sumária, nós temos que seguir todos os ritos. Daqui a pouco eu acho que seria importante, né, Glauco? A gente não sabe qual é o rito, o que significa o rito. Quer dizer, o andamento do processo, o processo de investigação. De certo modo, a gente até compreende o porquê que a paciente não vai até o CREMERS, até porque aí é um caso de polícia. No caso, na polícia, sim, que aí, né, é importante, sim, a vítima, né, a pessoa que está acusando, ser ouvida. No caso do CREMERS, acredito que, né, entre essas as diretrizes, as normas, e por isso se faculta a presença da pessoa, porque, na verdade, isso chega a ser um caso, então, de polícia. E aí a polícia, sim, vai fazer, né, as oitivas, enfim, a investigação. Agora, esse processo, a gente não sabe quanto tempo leva. Pelo visto, é um processo longo, como disse o doutor Trindade, tem um rito, né? Tem, assim, um protocolo a ser preenchido durante uma investigação. Mas o importante é que seja cada vez mais transparente para que as pessoas acompanhem de fato, afinal de contas, se trata de vidas, né? Mas é muito difícil o acesso, o sigilo é garantido, inclusive a gente lembra do caso do Dr. Klaus, né, Broadbeck, que é a mesma coisa. Agora, nós conversamos também, André, com mais uma vítima deste médico e ela fez um relato que, olha, mais um que impacta. Ela falou de um sofrimento muito grande após um erro de procedimento estético que o médico cometeu com ela. Vamos ouvir. Ficou horrível, parecia duas mães d'água assim coladas atrás, parecia nitidamente que eu enxergava a prótese. Era uma prótese de seio, eu tinha essa nítida impressão que era de seio, todo mundo falava que ele botou meu seio nas costas. Eu fiquei assim mais de um mês sem sentar. Tive um congresso no Rio de Janeiro, fui no avião, sem sentar no avião, porque eu sentia dores horríveis. Ou seja, sofrimento físico e psicológico. Olha a situação desta mulher que foi colocar uma prótese e acusou o médico, então, de erro médico, né? Pelo qual ele está, inclusive, sendo investigado. Esta mesma vítima relatou abusos sofridos dentro do consultório. Mais uma vez, a gente tem que tomar fôlego para ouvir e assimilar. Pode rodar. Passava a mão várias vezes, quando eu fui tirar os pontos, que eu estou sem roupa, deitada de costas, ele passava a mão para cima, para baixo, passou a mão várias vezes. Quando eu vi a prisão dele, fiquei pensando, eu acho que eu estava certo. E achar que tinha uma certa maldade naquele procedimento que não era tão normal assim, passar tantas vezes a mão, né? É isso aí, André. Então, mais vítimas são esperadas, essa é a verdade. A polícia ainda não tem nem a noção de quantas pessoas podem ter sido prejudicadas e está esperando essas denúncias. Lembra do caso do médico que recentemente mostramos, que aí ele já foi solto, né? Foi preso na Serra e foi solto recentemente, o Klaus Broadbeck. Ele também, a mesma situação, Glauco. Era um número pequeno de vítimas e foi aumentando, sim, muitos prescreveram, mas um número muito grande de mulheres que foram, né, à procura da polícia justamente porque se sentiram encorajadas a isso. Este caso veio à tona, nós recebemos a colega, a Gabi Lerina recebeu, né, pelo Instagram uma denúncia e foi evoluindo e vejam, pulou rapidamente o número para 9, depois para 12 e a polícia justamente pede para que as mulheres se encorajam. A gente já tem na tela para botar aqui os números de contato, a gente tem todos os contatos tradicionais, né, da polícia, os números conhecidos, mas a gente tem ali, ó, o WhatsApp específico da delegacia, tá aí na tela. É um número extremamente importante para
para que consiga diretamente, né? E, logicamente que o sigilo ele é sempre garantido em situações como essa, quando se trata de denúncia. Então tem esse telefone, o WhatsApp ali, para que o pessoal mande, as mulheres mandem, né, as suas denúncias, entrem em contato, mas que sim, que se encorajam e que façam a denúncia, Glauco. E não interessa se o crime prescreveu, André. Isso é muito importante para a polícia traçar até um histórico, né? E a comparação de procedimentos para ver se é realmente a mesma coisa. Isso serve muito no inquérito. Muito bem, agora meio-dia e 18 minutos, meio-dia e 18. Percebam, o número de vítimas do Dr. Estevão sobe para 12. Ontem eram 9. E a delegada Marcela, quando conversou com a gente, já disse que o número estava aumentando. E ela... esse número ele vai crescendo e ela disse que há chance, inclusive, de aumentar mais ainda devido à procura. Sabe o que eu estava vendo aqui, André? Sempre tem uma análise, né, Glauco? Sabe o que eu estava vendo? Eu fiz uma anotação aqui da delegada que ontem estava falando o seguinte, ó, da comparação de Klaus Brodbeck e do Dr. Estevão. Um é mais calculista, Dr. Klaus, no caso, mais calculista, né? Planejava talvez de uma forma melhor. Mas isso é para efeito de investigação. O que interessa é o resultado. O resultado é muito parecido, tanto num caso quanto no outro. Mulheres vítimas de médicos que são abusadores. Foram buscar um procedimento estético e acabaram sendo vítimas. E nós seguimos acompanhando, né, Glauco? Exatamente. Muito bem, meio-dia 19 minutos. Vem para cá, coloca a sirene. Coloca a sirene. Teve operação na zona sul da capital. Vamos acompanhar aí a viatura da polícia, a Polícia Civil. Um fugitivo da polícia que se escondeu na casa de um comparsa. Mas não adiantou não. Acompanhe aí nas imagens. O colega Lucas Abate tem um destaque pra gente. Não adiantou não, André, porque a polícia hoje de manhã pegou esse criminoso lá no extremo sul de Porto Alegre, no bairro Lamy. Quem era esse homem e o que ele fez, André? Ele tentou matar um desafeto em setembro. Ele já perseguia essa pessoa há algum tempo, eles tinham uma rixa que não foi divulgada pela polícia. Tentou matar uma vez usando uma chave de fenda, André, dá para acreditar, uma chave de fenda. Virou arma na mão desse homem, só que não conseguiu. E em setembro ele tentou mais uma vez. Só que dessa vez ele levou reforço, levou outros 2 amigos adultos e um adolescente e lá usaram pá, machado, outros instrumentos, André. Espancaram essa vítima que conseguiu fugir e conseguiu evitar que fosse assassinada por esses criminosos. Então a polícia já foi atrás dos outros e hoje prendeu o último que faltava lá na zona sul de Porto Alegre. Ele foi morar na casa de um parente que fica numa região extremamente de difícil acesso, né? Que fica mais ainda no extremo sul, ali na região do Cantagalo. E aí a investigação apurou, conseguiu localizar onde ele estava se escondendo, e aí fomos cedo, mas assim mesmo, ao latir dos cachorros, ele estava com um adolescente junto com ele, né? Tentaram fugir, e aí houve uma perseguição naquela região ali, e aí foi necessário, né, correr atrás, enfim, até que a gente conseguiu deter ele. Muito bem, meio-dia 21 minutos, estamos mostrando e falando em detalhes desta perseguição da zona sul de Porto Alegre. O Lucas trouxe algumas informações desse homem aí, né, Lucas, que tentou se esconder na casa de um comparsa. E esse é o momento que a polícia chega, Lucas. A gente está mostrando aqui na tela. Percebam, André, que tem uma imagem que a câmera está no colete de um policial, está com a arma ali como se fosse em primeira pessoa, que a gente está vendo. Esse é o momento em que o criminoso tenta fugir, ele ouve a entrada da polícia, ouve o barulho dos cachorros dele que alertaram que havia alguém e tenta fugir, só que ele não conseguiu ir muito longe e foi preso logo na sequência. A gente tem imagem, inclusive, do momento em que ele é preso. Com relação à vítima, André, o homem que foi espancado por esses criminosos lá em setembro e já havia sido agredido antes. O que aconteceu? Na primeira agressão, olha aí, ele se escondeu Lucas, e ele chegou... Lucas, só mostrando a imagem que tu falavas. Olha aí, ó. Aí o momento que a câmera está no colete, e aí mostrando o momento da captura deste criminoso. Aí o momento que a polícia chega, né, e consegue mobilizar. Desculpe, Lucas, pode seguir. Então, André, a vítima sofreu um primeiro atentado antes de setembro e, assustada, apavorada, ela se escondeu em casa de parente. Esse homem foi até lá, ameaçou novamente. Então, essa vítima chegou a morar no meio do mato, André.
Tamanho era o desespero, a pessoa se escondeu no meio do mato para tentar fugir dos agressores. Então, mesmo assim, ela foi localizada logo depois e foi agredida brutalmente por esses assassinos que agora estão atrás das câmeras. André, sabe o que chama a atenção também? Isso é uma briga originada entre vizinhos, tá? Eles eram vizinhos, mas tem um fundo passional, conforme a polícia, que não abre mais detalhes, porque está investigando, tem toda a questão de preservar também a identidade de quem quer que seja, mas teria um ingrediente passional ali, né? E a questão de resolver entre vizinhos com chave de fenda, Não, umas coisas assim que não tem fundamento. Eu até perguntei para o delegado, isso aí é coisa que a polícia deveria estar se preocupando? Pois é, não deveria, mas acontece. E muito, vizinho querendo tirar satisfação do outro, partindo para vias de fato e muitas vezes tentando o homicídio. Muito bem, a gente viu a operação da polícia. Coloca a sirene aí, André. Vamos chamar a sirene. Coloca a sirene. A gente está vendo a perseguição que teve na Zona Sul de Porto Alegre. É uma perseguição, aí o momento que os policiais chegam. E, inclusive, a gente percebe, Glauco, uma quantidade muito grande de operações policiais e nós mostramos aqui várias dessas operações. A gente percebe um esforço, o próprio vice-governador, o delegado de polícia, tem uma preocupação, e secretário de Segurança Pública, há uma grande preocupação, sim, e uma necessidade, um chamamento da sociedade para que a gente tenha mais segurança. E os números que mostram? Porque diminuiu a criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. E esses números que são da segurança pública, os números da segurança pública, eles foram divulgados hoje de manhã pelo governo do estado. E a gente vai conversar agora com o Guilherme Roquette, que vai trazer esses números, especificamente a que meses se referem. É importante, apesar da gente ouvir sempre, e ver tanta violência na rua, de maneira estatística, os números têm mostrado uma queda bastante grande, não é mesmo, Guilherme Roquette? Exatamente, André. Boa tarde para ti, boa tarde, Glauco, para todo mundo que está nos acompanhando. Os crimes contra a vida, eles são os piores de todos, justamente, pela gravidade que eles têm. E o número de homicídios, ele reduziu. Mas deixa eu só te explicar, André, qual é a comparação que a gente está fazendo aqui. A gente está comparando outubro de 2021 com outubro de 2020. Mês de 2021, mês de 2020. Nesse período, então, a gente tem uma queda de 31,8% nos homicídios. Lá em 2020, foram 173 vítimas, quanto que agora em 2021 foram 118 vítimas. Um outro crime grave também que atenta contra a vida é a questão do latrocínio, que é justamente o roubo seguido de morte. Nessa mesma comparação, a gente também tem uma redução e aí de quase 67%, porque em 2021 foram 2 casos que aconteceram, enquanto que em 2020 foram 6 casos. Agora, um outro crime, André, que a polícia estava demorando para baixar, a própria delegada Gesilaure reclamava, dizia que era uma luta incessante para que a gente conseguisse reduzir, ele começou agora a entrar em declínio. Eu estou falando do feminicídio, mas nos últimos meses, então, como eu disse, ele começou a apresentar uma queda. Enquanto que em outubro de 2020 a gente teve 5 casos registrados, agora, no mês passado, então, nós tivemos 3 casos registrados. Ou seja, André, uma redução aí de cerca de 40%. Mas agora, André, uma ressalva nesses números aqui da segurança pública. Quando a gente compara outubro, ou seja, o mês passado, com setembro, o mês anterior, a gente tem em alguns crimes uma leve oscilação, inclusive para cima. E eu vou te dar um exemplo dele. Tu lembra do caso do Wagner Lovato, do caso da Casa de Carnes lá de Alvorada? Sim, a tipificação criminal desse crime aí foi... Exatamente, é o que a gente está vendo agora. Então, foi lesão corporal seguida de morte. Esse foi o indiciamento dos dois, então, investigados, indiciados pela polícia. Nesse caso, quando a gente compara outubro com setembro, o mês anterior, a gente teve um aumento no número de vítimas. Passou para 6 vítimas, enquanto que em setembro o número da segurança pública aponta para pelo menos uma vítima. E isso serve de alerta, André, porque lesão corporal seguida de morte, o que é? O cara vai lá, briga e acaba matando
medo, o outro companheiro ou o desafeto. E é justamente essa violência que está na pessoa, né, que está dentro dela. Então, por isso, ainda a gente precisa ficar em alerta para esse tipo de crime que apresentou um aumento de setembro para outubro agora de 2021. O que é importante a gente salientar, a gente costuma ouvir muito o latrocínio, que é o roubo com morte, né? Nesse caso que o Guilherme chama a atenção, é para esse tipo não é a intenção o roubo, como nesse caso aí que a gente está vendo a imagem, né, do Wagner lá em Cachoeirinha, que ele entrou no açougue, teria reclamado... Alvorada, perdão. Entrou no açougue, reclamou do preço da carne, no momento da saída, foi dado um encontrão nele para tirar insatisfação. E aí, essa pessoa que chegou era o gerente, que era no dia de folga, passou no açougue para pegar não sei o quê, pegar uma chave, e aí viu esse homem reclamando e junto com um amigo fizeram ali o que fizeram, esse homem morreu, né? Ali na calçada, não reagiu, morreu na calçada na frente do açougue. E é isso que a polícia mostra, né? Não teve o roubo, mas teve uma briga e aí o resultado dessas agressões seguido então com a morte, que é um número que vem chamando a atenção então, né, Guilherme? Exatamente, porque esse número, como eu disse, André, ele aumentou do mês de setembro para cá, para o mês de outubro. Vamos ver o número certinho aqui, ó. Em outubro foram 6 vítimas da lesão corporal seguida de morte, enquanto que em setembro foi uma vítima. Então, quer dizer, aumentou o número de brigas e brigas graves, né? Não, isso, mês de outubro, no Rio Grande do Sul, 6 vítimas, isso é um número alto. Eu lembro deste caso Exatamente. Aí, né? Lembro deste caso... Mas se a gente parar para pensar, daqui a pouco a gente vai lembrando de outros que estão dentro desses 6 casos aí. Rapidamente aqui eu estou tentando me lembrar, mas o que mais emblemático, que chamou a atenção por toda a situação foi o Wagner que reclamou do preço da carne, né? O policial de Torres, né? Teve o caso do policial de Torres, não sei se entrou especificamente nessa estatística também, né? E, inclusive, segue a investigação sobre aquele caso lá de Torres, no litoral norte. Mas se a gente para um pouquinho, começa a relembrar muitos desses casos conhecidos, né? Que, como dissemos, não foi roubo com morte, né? Mas sim a briga e o resultado da briga, né? A morte. Diga, Guilherme. Não, é exatamente isso, André, porque a gente entende que o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, muitas vezes é óbvio que ele é o mais grave, porque é para tirar a força ou bem de alguém. Mas nesse caso aí, em que há uma briga, simplesmente é algo que poderia ter sido evitado. Então, 6 pessoas morreram porque simplesmente, né, entraram numa forma desafetuosa, digamos assim, né, ironicamente, com outras pessoas. Então, esse é o tipo de crime que começa, então, a preocupar, porque daqui a pouco os ânimos das pessoas, eles estão mais à flor da pele, o que favorece esse tipo de ocorrência. E quantas brigas nós mostramos, né? Intolerância, né? Intolerância, briga naquele posto de gasolina que teve, né? Foram muitas brigas, de fato, que chegaram a vias, de fato, não com morte, mas por pouco. Lembra daquele caso da briga num posto de combustível que a gente mostrou? Nem lembro onde é que foi. Foi Soledade, talvez, ou Cruz Alta? Não lembro. Mas uma briga que teve no posto de gasolina, o pessoal dando cavalinho de pau, era bebida, o pessoal brigando, inclusive, brigando com garrafa, né? A gente percebeu isso, um número de brigas, né? Generalizadas, aquela coisa que tu bate e nem sabe em quem tu tá batendo. O parque em Santa Rosa, que a gente falou que virou ponto de encontro e de briga entre jovens. Exatamente, né? E muito ligado, sim, à intolerância. Obrigado, Guilherme Roquete, 12:31. Atenção, tem um recado importante para você. Vem aqui. Sabe aquelas coisas que são boas demais para ser verdade? Pois é, a Blue TV é boa demais. E é verdade. Agora todo mundo pode ter uma TV por assinatura de qualidade e com um conteúdo fantástico. Você vai se divertir com dezenas de filmes, séries, musicais, com 10 canais da programação infantil, vai vibrar com os campeonatos de futebol, vai ter frio na barriga com os esportes radicais, vai se atualizar com grandes canais de notícias e, melhor ainda, vai economizar, porque isto tudo vai custar apenas R$ 39,90 por mês.
Mas corre, viu? Porque este é o preço promocional de lançamento aí na sua região. Apenas R$ 39,90 mensais. Você pode assinar agora pelo site bluetv.com.br ou ligando no 0800 941 6080. Diga que está assistindo ao programa aqui comigo e aproveite a promoção de lançamento 100 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Combinado? Eu te vejo. Aonde? Na Blue. Muito bem, gente, vamos falar agora de um caso. Um caso polêmico que ocorre já há pelo menos 2 anos na Justiça aqui do Estado. A Defensoria Pública tenta manter a absolvição de 2 homens que foram presos por furtar alimentos vencidos no lixo em um supermercado. Os detalhes na reportagem do Lucas Abate. Foi nos fundos deste mercado, em Uruguaiana, que o furto aconteceu em agosto de 2019. Foram levadas fatias de queijo, presunto, calabresa e bacon, alimentos vencidos que seriam descartados. São pessoas que foram buscar alimentos no lixo, foram buscar se alimentar de lixo. E lixo, nessas condições, não tem valor econômico, não há um prejuízo patrimonial para o supermercado, né? O prejuízo patrimonial é zero, porque esses bens seriam descartados. Então a pessoa foi no lixo buscar se alimentar. Perto dali, Fábio Soares de Oliveira e Sandro Silveira Rodrigues foram presos no mesmo dia. 1 ano depois, a pedido do Ministério Público, os 2 viraram réus por furto. Mas no primeiro grau, o juiz entendeu que não era caso de condenação. O promotor do caso recorreu. E agora, o caso tramita aqui no Tribunal de Justiça em Porto Alegre. No centro do debate jurídico, um problema social, a fome. Mas para falar sobre isso, precisamos olhar para a rua. No país em que 19 milhões de brasileiros ficaram totalmente sem comida durante a pandemia, cenas de pessoas procurando o que comer em lixeiras como essas daqui se tornaram comuns. É muito recorrente na história do direito penal brasileiro que, por vezes, é a utilização da punição penal, a tentativa de utilização da punição penal para a gestão da miséria, porque o caso ali era de assistencialismo, era um caso de assistência social e não de intervenção do direito penal. Este advogado criminalista concorda. Isso ter virado uma ocorrência policial foi lamentável, uma denúncia foi um absurdo e um recurso de uma instituição como o Ministério Público é uma vergonha nesse caso, porque isso mostra muitas vezes como os atores judiciais estão despidos de senso de humanidade, que esquecem as pessoas que estão por trás dos processos, né? Isso realmente é muito triste. Nesse caso aí, Glauco, o Ministério Público prefere não se manifestar. Agora, independente do Ministério Público querendo condenar, a Defensoria querendo absolver, independente dessa discussão já ter chegado em outros casos ao STF, que também há contrariedade sobre o que pode significar um ato como este, se foi pego de dentro de uma área privada ou não, independente disso. É muito triste a gente mostrar, falar e discutir pessoas que ainda precisam sobreviver de restos. Esse eu acho que é o grande questionamento que deve ser feito. A gente não precisar mais ver pessoas necessitando de atitudes como essa, independente se foi em área particular ou se não foi. Mas o fato em si, a necessidade de buscar um alimento que for dentro do lixo, isto é inaceitável. O nosso Rio Grande, com a nossa pujança, com a nossa potência, com as nossas áreas produtivas, com tantas empresas que têm muitas sobras de alimentos também, a gente vê atitudes, independente se está certo ou se está errado, mas atitudes como esta, elas já tocam demais e isso deve fazer a gente refletir muito daqui para frente. Concordo, eu nunca vi tanta gente pedindo. Você passa nas sinaleiras aqui em Porto Alegre e outra, muita criança, é o nosso futuro que está no semáforo. É verdade. Muito bem. 12h36. Atenção, você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco tem previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. Imagens ao vivo, céu nublado em Gramado. A temperatura em Gramado nesse momento está beirando aí os 20 graus. 21 graus lá em Gramado. Está fechado o tempo lá. Será que vai chover? Não sei. A Estael Cias em seguida vai contar pra gente que está num parque aqui em Porto Alegre, que eu acho que também está nublado aqui em Porto Alegre, mas em seguida a Estael Cias vai contar pra gente sobre o calor que vem aí nos próximos dias. E ainda, olha onde é que foi parar, essa vaca foi pro brejo.
Ó, teve aquela que foi pro colégio, não foi pro brejo, né? Foi pro colégio. São 3 que foram para um colégio, o Colégio Pedrinho em São Leopoldo. Ficou aberto o portão, elas estavam na rua e entraram, né? Foram lá fazer a taboiada, né? Aí teve o boi que lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que foi andar de toboágua, né? O toboiágua, né? E aqui em Porto Alegre, a vaca que foi pro brejo, não, ela foi pro Lami. Ela foi pro Guaíba aproveitar as águas. Gente, foi agora, pouquinhos dias, tá ali, surpreendeu os banhistas. Hã? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o Glauco Paza tem um convidado muito especial. Mais um convidado especial, Glauco Paza. E ele vai nos responder também. Será que a vaca foi pro brejo? No caso do Grêmio? E ele fala sim. E fala muito de Inter também. Porque afinal de contas dizem que ele é... É o quê? Doido. É o Lisca? Como é que é? É o Lisca doido, rapaz. Espera aí. É depois do intervalo, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora meio-dia e 41 minutos. Glauco Paz, a vaca foi pro brejo, Glauco. Hein? Não foi não. Pois é, lembrando, para quem não acompanhou, o pessoal não acredita ainda, a gente já mostrou vaca indo pro colégio. Foi agora, anteontem, de tarde, 1h30 da tarde, deixaram o portão do Colégio Pedrinho em São Leopoldo aberto e de repente as 3 aparecem lá para dar uma banda pela escola. Olha as 3 no corredor aí, gente. Vocês conseguem ver que são 3? A gente vê 2, mas tem uma terceira lá em fila, porque elas estão em fila indiana. Pode uma coisa dessas, hein? Pode uma coisa dessas? Caminharam 3 quilômetros, atravessaram a BR-116 e na velocidade delas eu imagino que demoraram aí umas 4 horas para percorrer esse trecho aí de 4 quilômetros. Elas já foram resgatadas, elas fugiram lá do cercado, mas elas estão bem, ninguém ficou ferido, foi um inusitado, um susto para alguns também. Aí as 3 só olhando o que estava acontecendo. A gente mostrou também lá de São Paulo um boizinho que foi se refrescar no toboágua. Eu não entendo como é que ele olha, ainda ele escorregando, porque tu imagina. Também de pé descalço, né? Mas também, o boizinho ficou tudo bem, ninguém ficou ferido, coitado do bicho. E agora tem a vaca que foi pro brejo aqui em Porto Alegre, Glauco. Hein? Não, ela tava boiando. Essa é uma bobagem que não é de minha autoria, é de André Rá, tá? Foi Itaboia. Mais ou menos isso aí. Bom, vamos contar essa história aí, porque foi na Praia das Pombas, mas deveria ser a Praia das Vacas, em Itapuã, né? Essas imagens aí foram feitas pelos frequentadores. Olha ali, André. Ela estava de boa, dentro do Rio Guaíba, dando uma refrescada. E só que tem gente que se apavora, mas outros ali, ó. Tá vendo aquela senhora sentada, olhou pro outro lado, nem é comigo. Isso aí é mais um frequentador e tal, não tem problema nenhum. Aí ela começou a vir para a margem, tem gente que, Essa aí levantou. Não, ficou por via das dúvidas, né? E esse outro corajoso aí, não, esse aí foi tirar a vaquinha dali, porque esse não era o lugar dela. A informação que a gente tem, André, é de que a vaca é de uma propriedade ali pertinho. Ela pulou a cerca e foi se refrescar no Rio Guaíba. Agora tem muita gente dizendo que ela está de vacaciones, por isso. Que bobagem. Vacaciones que é férias em espanhol, né? Bom, agora, falando sério, ela passa bem, tá? Ela não sofreu nenhuma lesão ali, ela foi retirada daquele local, mas que chama atenção, chama, né? Olha só, o que faz uma vaca no meio da praia, né? Olha, no mínimo chama a atenção. Mas o importante é isso também, é não se assustar, porque não são animais que eles atacam, né? Muitas vezes, eles acham estranho, eles vão pesquisar quando tu invade o local deles. Mas, em geral, são animais assim, são dóceis. E essa dá pra ver bem que é uma vaca. Não cheguei a ver o brinco. Pois é, eu queria ver se ela tem brinco. Porque o brinco... o brinco indica que ela é uma vaca leiteira, né? No caso, se é uma vaca e não tem o brinco, ela é criada para engorda somente. E essa aí não me parece que tem o brinco. Feito o registro, né? Ela aproveitou o tempo bom ali, o céu azul, tava calor. Muito quente isso. Agora a gente não sabe se nos próximos dias ela vai poder aproveitar muito, né? O tempo seco, a gente não sabe. É a previsão do tempo agora.
Ontem ela estava de aniversário, parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu cantei o parabéns inteiro pela primeira vez na televisão, Estael Cias. Desafinei, que é uma coisa séria, mas parabéns pelo teu aniversário no dia de ontem. Um beijo muito grande de todos nós, Estael. Muito obrigada a todos, toda a equipe do SBT, pelo carinho. A gente precisa celebrar a vida, né? Nesses momentos tão difíceis. Verdade. Que a gente tem vivido aí, tantas coisas. Então é uma alegria, muito obrigada. E falando do tempo, o que nós temos hoje? A gente vê aqui, nuvens, a orla do Guaíba. Tem céu, tem nuvens, tem de tudo um pouco e principalmente tem vento. Tem momentos de vento mais forte, um pouco mais fraco, mas ele está marcando presença aqui por toda a orla. A gente tem imagens também lá de Gramado, né? Tem. E lá de Gramado a gente lá em Gramado fez frio e ali... Em seguida a gente mostra Gramado. Estael, a gente está com um delay, o chamado delay, que é aquele atraso até a Estael me ouvir, demora um pouquinho, aí a gente meio que se atrapalha. Eu vou ficar quietinho, Estael, e vou deixar tu falar sozinha por aí, tá bom? Ô André, pode ficar quietinho também quando eu falar, não? Tá bom. Fico, prometo. Daqui não tem delay, eu e tu aqui não tem delay. Não tem essa chance, não. Pois é, André. Então, lá em Gramado, depois a gente vai mostrar as imagens, lá também fez frio pela manhã. Aliás, o frio, ele tem marcado presença aí pela Serra Gaúcha. Hoje não fez tão frio, ficou na faixa de 8 a 10 graus. E eu falo disso porque nós vamos trazer informações de Gramado, falando de Gramado, da previsão do tempo para lá, para todo o feriadão. E tem duas informações bem interessantes quando a gente olha aí a tabela, o gráfico da previsão para Gramado. Primeiro, que o sol vai predominar durante todo o feriadão, haverá mais nuvens agora na sexta-feira para quem for se deslocar para a Serra, no sábado. A temperatura, que varia bastante, vai voltar a cair mais, especialmente no fim de semana, com marcas no turno das manhãs e madrugadas ao redor de 10, 11 graus, podendo até baixar de 5 graus lá nos campos de cima da serra, falando aí da região de Gramado, da região da Serra, lá naquelas áreas de maior altitude. Vai fazer frio para quem gosta, 5, 6 graus, mas às tardes, vejam só, previsão de temperatura no fim de semana alcançando marcas de 26, 27 graus, ou seja, grande variação térmica e com tempo seco. E mais, o vento vai seguir muito presente, não só na região da Serra, mas indo agora para Capão da Canoa, a gente vê uma previsão também da sexta-feira e do sábado. Tem muitas nuvens, o sol aparece para quem for prestigiar o litoral norte gaúcho. Tem até chance de alguma garoa na sexta-feira. O sábado é mais nuvens, o domingo aí ensolarado e com temperatura chegando aos 24 graus em Capão da Canoa no domingo. Na segunda-feira, feriado, na hora de voltar para casa, o sol prevalece, mas as nuvens começam a aumentar no período da noite e chove na terça-feira. Oi, não me aguentei, eu tive que falar. Vamos colocar a imagem de Gramado. Eu quero lembrar, porque a gente mostrou Gramado há pouco e pelo visto vai ter sol em Gramado nos próximos dias. Eu quero lembrar que o SBT vai estar o mês de dezembro acompanhando todas as atrações do Natal Luz de Gramado. A gente vai estar lá. Mas tinha alguma dúvida que iam chamar o Bom Velhinho? Tu vai pra lá? Não, tu? Ah, tá. Parou ímpar. Então a gente mostrou Gramado, com nuvens Gramado, mas nos próximos dias vai ter sol. Aí a Avenida Borges de Medeiros, mas tem sol, né? Um pouquinho agora na Borges de Medeiros. Pois o SBT, enfim, dado o recado, nós estaremos lá todo mês de dezembro acompanhando as atividades, as atrações do Natal Luz. Ali parecia os Beatles atravessando, né? Não viu ali? É? Parece. Foram os Beatles, não foram? Que atravessaram a Abbey Road. É verdade, né? Parecia ali, não parecia? Bom, voltamos para Estael. Dado o recado que em dezembro estaremos lá em Gramado acompanhando Natal Luz. Como é que vai ficar então aí os próximos dias? Já disseste que tem vento, a gente percebe, né, a movimentação da árvore ali atrás de ti. E esse vento segue por muito tempo, Estael? Olha, vai seguir pelo menos até a segunda-feira. E para quem for para a Praia do Cassino, a gente tem aí uma arte da Praia do Cassino. A previsão para lá da temperatura um pouquinho mais baixa, um fim de semana e o feriado muito ventoso ali no litoral sul gaúcho. A temperatura, veja, não passa muito dos 19, 20 graus, temperatura mais baixa em relação às outras regiões do Rio Grande do Sul. E com muitas nuvens também na sexta-feira e no sábado, tem sol e nuvens no domingo na Praia do Cassino e na segunda-feira o sol ainda aparece.
acontece, mas à noite até já não descartaria alguma condição de chuva. Abrindo a previsão aí para todo o estado, eu destacaria muito calor a partir de domingo e segunda-feira. A gente pode ter marcas, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, passando dos 32 graus. Lá na fronteira com a Argentina, o domingo e a segunda-feira podem ter chuva, então atenção Itaqui, Uruguaiana, São Borja. O feriado nessas áreas não é tão proveitoso, mas a chuva é importante, é muito bem-vinda, mesmo acontecendo aí no final de semana. Então, de uma forma geral, André, feriadão proveitoso, temperatura variando bastante, numa condição típica de primavera. Muito bem, dado o recado, a gente se vê quando, Estael? Segunda-feira. Muito bem, então na segunda-feira, feriado. Um beijo grande, parabéns mais uma vez ontem a Estael de aniversário. Grande abraço, Estael. 12h51, agora o nosso assunto é esporte com um convidado especial. Glauco Paz, a bola é tua. Poxa, então eu vou dominar, mas eu vou passar para ele que é craque, já vou chamar para cá o Lisca, técnico de futebol, nosso convidado muito especial de hoje. Lisca, é sempre um prazer falar com você. A estrada que o Lisca tem como técnico é uma coisa assim, ó, as pessoas talvez não saibam, mas conhecimento de futebol é um dos caras que dá gosto de conversar. E esse negócio de doido, isso aí é tudo folclore. Ele nem é tudo isso aí. Doido sou eu, tá? Lisca, bem-vindo. Boa tarde. Me diga uma coisa, o que você está achando deste momento do Inter que ontem perdeu para o Juventude, Lisca, 2-1, e o Inter podia estar chegando ali na zona da Libertadores com mais tranquilidade, hein? Boa tarde, Glauco. Boa tarde, André. Boa Todos os tarde. telespectadores aí do SBT, Rio Grande do Sul. Prazer estar falando aí com vocês novamente. Glauco, doido, só eu sou doido, né, Glauco? O André, você, todo mundo. O Lisca é o certo nisso aqui, essa é a verdade. Mas na verdade é um doido assim de paixão pelo que a gente faz, né? E realmente, verdade. Né, comecei lá em 90, né? Já são quase que 30 anos aí de carreira, né? Tá velho. E tô velho, meus cabelos brancos aí, Glauco. 29 anos. E observando aí, né, Glauco, como tu falou, né? O Inter, pra mim, esse ano é um ano de transição, sabe? É um ano que o clube tá se readequando na questão financeira, tem um bom time, né? Mas ainda carece de algumas opções no grupo. Abriu um espaço interessante agora para jogadores jovens da casa, alguns jogadores que o clube tem trazido também para terminar sua formação aqui. O exemplo é o Kaique, zagueiro, o Gustavo Maia. Então eu vejo assim um ano de transição, acho que poderia, né, estar um pouco melhor, buscar essa vaga na Libertadores. Eu acho que no final da conta vai entrar, não sei se direto ou na pré-Libertadores, mas eu vejo bastante espaço aí para aquisição e novos jogadores poderem acrescentar nesse bom time já que o Inter tem. Agora, só para deixar um parênteses aqui, o Lisca até há pouco tempo era técnico do Vasco, né? O Lisca está em plena atividade. Aliás, e eu tenho certeza que o André gostaria de fazer alguma pergunta. Afinal, o Lisca foi ou não foi consultado pelo Grêmio? Para aí, toquem os tambores, só um pouquinho, porque tem gente dizendo, não, o Lisca nunca iria treinar o Grêmio. O Lisca tem raízes do Internacional. Não, nem o Grêmio iria aceitar raízes, o Lisca. Glauco, e raízes muito sólidas e muito fortes no Inter. Mas né? É mais do que esse meu siso aqui de trás aqui, ó. Inclusive, o Lisca esteve na campanha em 2016. A gente sabe que nada deu certo naquele ano, mas foi técnico do Inter quando o Inter foi rebaixado. Lisca, e aí? E essa pergunta do André? André, na verdade não, né? Não fui consultado. Até queria agradecer, aproveitar o espaço de vocês, a todo torcedor de gremista, né? Porque eu tô aqui em Porto Alegre há 40 dias, desde que eu cheguei lá do Rio, e eu não consigo caminhar aqui na rua. Quando houve a troca ali do Filipão, né? O pessoal, a torcida descia dos prédios aqui na Zona Sul, vinha, vamos, vem nos ajudar, mas eu não recebi convite, não. Eu comecei no Inter, eu tive 17 anos de clube, já fui treinador dos juniores do Grêmio em 2005. E aí vários profissionais que já trabalharam dos dois lados, né? Celso, Paixão... Mas nenhuma consulta indireta? Muita falação, né, André? Muita gente dentro do Grêmio. O pessoal gosta muito do teu trabalho, mas algumas pessoas falavam, mas tem alguma reticência por causa da tua ligação com o Inter, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o Grêmio fez uma opção pelo Felipe, né? Pelo Luiz Felipe, naquele momento que todo mundo... havia assim um profissional identificado com o clube. E o que nós vamos falar do Luiz Felipe, né, da sua
trajetória no Grêmio. Realmente ele fez uma boa recuperação no primeiro momento. Depois deu uma trancada, o clube resolveu trocar de novo. E aí trouxe o Wagner também, que é um treinador que está dentro da competição, disputando a competição. Mas nesse momento eu não recebi o convite não e não fui procurar. Mas gostaria? Aí é que tá. O André tá tirando tudo da minha boca hoje. Essa pergunta do André. Repete, André. Gostaria de ter recebido o convite? Eu quero só ouvir, vamos ver. Né, perguntar para um profissional, né? Ainda mais eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Da possibilidade de trabalhar no Grêmio seria até uma heresia eu falar, né? Alguma coisa ao contrário do que não, né? Claro que tudo tem o seu momento, tem sua hora. E eu, como profissional, eu gostaria muito de ter vindo para o Grêmio depois do Renato, sabe? Aquele momento do Thiago, que era o início de temporada. Eu vinha bem de um ano muito forte lá no América também. Ali eu acho que era o momento. E vou aguardar o meu momento. Hoje eu não tenho, assim, tanta... eu preciso trabalhar no Grêmio. Eu gostaria muito, né? Mas, graças a Deus, eu consegui fazer uma carreira fora daqui, ter espaço também em outros clubes. Mas não vou te negar que é realmente um sonho eu trabalhar num momento... E principalmente com tempo para mostrar o trabalho, tanto no Inter como no Grêmio. Ou Grêmio e Inter para inverter a ordem e não deixar nenhum na frente. Isso que era um momento bastante delicado já do Grêmio, né? André, eu passei por isso no Inter, né? O Glauco aí, né, lembrou, foram 3 partidas, foi duro. Na verdade, quando a gente perdeu para o Corinthians ali, nós não tínhamos mais chance. Mesmo ganhando os 2 jogos, né, depois pelos resultados que o Sport e o Vitória conseguiram, mesmo fazendo 2 vitórias, eu não conseguiria tirar o Inter, né? Então, na verdade... Eu treinei um jogo Inter com possibilidade de permanência. Os outros 2 tinha, mas dependia de outros resultados que não aconteceram, né? E também minha família daqui, minhas filhas pela primeira vez me chamaram, a Dani, minha esposa também, pai, pensa bem, daqui a pouco se tu não conseguir, sabe? A gente sofre muito na escola, né? Os colegas, até professor cobravam delas, né? Cobravam não, mas diziam, pô, teu pai vem. Então, pela primeira vez, elas falaram, pai, vamos esperar um momento mais adequado. Para quem não conhece a aldeia, é assim, sim, senhor. Os caras cobram de repórter. Como é que não vão cobrar do técnico? Bom, jogador nem se fala. É verdade. É uma coisa de louco isso aí. Né? Uma vez eu entrei no restaurante, logo depois que eu fui rebaixado ali com o Inter, eu pensei, tu é esperto. Tomou o dinheiro deles e ainda caiu o Inter. Claro que era um gremista, né? Mas são situações que tu te mete e tem, é chato, e né? tem que engolir, né? Tem que engolir. Tem que engolir. Eu conheci o irmão desse cidadão, então eu tive que ficar com aquele sorrisinho amarelo, né? Meu Deus do céu. Agora vamos falar então um pouco, você que viveu nesse ambiente, olhando externamente, você acha que a vaca foi pro brejo no lado tricolor? Glauco, é assim, ó, eu passei algumas vezes por essa situação, tenho evitado isso, porque realmente é muito desgastante, né? Pro profissional, tudo aquilo que a gente comentou, né? Mas eu não vejo assim, a vaca foi pro brejo, né? Eu acho que o Grêmio tem que fazer jogo a jogo, tem pensado nisso, já ganhou o jogo do Fluminense, ganha do América agora. 2 vitórias seguidas, o ambiente já muda, né? O dia a dia já vem melhor, o jogador já vem com mais confiança. Não adianta querer pensar em sair agora, já na próxima rodada. Não, o Grêmio tem que pensar em fazer os 44, 45 pontos, que vai ter grandes chances, independente dos outros. O Grêmio ainda tá lá atrás, precisa dos outros, mas tem combinações de resultados, os times vão perder. Eu passei por isso no Ceará, nós estávamos 12 pontos atrás do último, né, para sair da zona, e conseguimos pensando só na gente. Então, se tivesse que dar um conselho, é jogo a jogo, ganha mais uma, que as coisas vão acontecendo. Já que está dando conselho, qual é o conselho para o pessoal segurar? Porque eu imagino que o psicológico, nesse momento, deve ser algo terrível, né? Para os jogadores, para toda a equipe. Como segurar nesse momento uma pressão dessas, hein? Que tu já vai para o campo desesperado, né? É fácil, toma remédio. Não, então é brincadeira, logicamente. É confiar em pequenas conquistas, sabe? No jogo contra o Fluminense, numa boa atuação, em novos jogadores que entraram e deram, né, boas opções, boa consistência ao time. E tu ir pensando coisas positivas. Se tu ficar pensando, fazendo cálculos, se tu ficar com a cabeça cheia, aí realmente vai acontecer o que você falou. Tu vai entrar em campo sem condições assim de ter naturalidade, né? E aí você não consegue ter iniciativa e aí você não consegue jogar o futebol. Luiz, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que aqui na aldeia você sabe como é que é, né? O Inter perdeu pro Juventude e tem muito colorado que hoje não tá triste. É engraçado isso aí, é uma coisa assim que parece que empatou ou ganhou. Tanto faz quanto tanto fez, sabe como é que é? A Juventude é toca mesmo, né?
Você acredita nisso em relação ao futebol profissional? De o Inter ter dado assim uma... não digo facilitada, mas assim, sabe? Dar aquela descansada ou não para prejudicar o Grêmio? Claro, eu acho assim, no futebol profissional você não vai chegar, né, num grupo de jogadores, vários funcionários, nós vamos perder esse jogo para prejudicar o terceiro. Tá, mas deixa eu te interromper então. Seguinte, lembra daquela decisão do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio jogando no Maracanã, o Inter jogando aqui? Teve integrante da comissão técnica do Grêmio que, quando saiu o gol tricolor, quase destruiu o reservado. Ou seja, era gol do time dele, mas ele estava extremamente irritado. Por quê? Porque isso dava o título ao Inter. Só um parênteses, tá? Só isso aí, mas segue. Mas eu vou te falar uma história, então. Eu trabalhei com o treinador do Grêmio naquele período, que era o Marcelo Rospide. Eu levei ele para ser meu auxiliar no Ceará em 2018. E nós conversamos sobre esse jogo. Em nenhum momento partiu dele, né? Pelo contrário, né? Ele estava começando, ele estava querendo uma carreira, e alguns jogadores também, eles queriam mostrar serviço. Mas realmente, por parte de alguns integrantes da diretoria, né? A gente sabe disso, houve assim, meu Deus, como é que nós vamos descer em Porto Alegre, como é que nós vamos ajudar o Inter? Mas os profissionais que eu estou te falando é muito difícil. Claro que pode haver assim, um relaxamento natural, como aconteceu com o Grêmio contra o Sport, né? Lá que o próprio Renato falou isso, né? O Inter ontem entrou sem alguns jogadores, talvez, né, não se mobilize tanto para a partida. Agora, tu entrar com a intenção de perder, eu não acredito. Não, isso que o Lisca está falando é o seguinte, é claro que ele não vai entrar, mas eu tenho a informação. Teve um integrante da direção do Grêmio no intervalo e disse, se a gente ganhar aqui, a gente não desembarca em Porto Alegre. É verdade que o Marcelo me falou isso, nós só não vamos falar o nome dele, mas houve essa colocação do diretor do Grêmio. Olha, eu tô com medo de descer em Porto Alegre se não ganhar o jogo. Isso ele comentou comigo, realmente comentou. Vamos falar um pouco de comemoração, porque o Lisca é o seguinte, né? Ele é muito sanguíneo, é um cara apaixonado. E aí nós tivemos o que tivemos no Grenal. Muita contestação, o Inter exagerou, o Inter não exagerou. Você é a favor de tirar sarro da corneta? Como é que é a sua posição, Lisca? Glauco, é complicado, né? Eu gosto de comemorar, tu sabe disso, eu até fiquei caracterizado por isso lá com a torcida do Ceará, desde a juventude, né? Mas sempre com a minha torcida e deixando o adversário de lado, né? Porque nós não queremos mal do adversário, na verdade, a gente quer ser melhor que ele e depois comemorar, né, com o adversário. Eu acho que assim, houve um histórico também, né, dos jogadores do Grêmio, vinham numa supremacia, sempre fazendo algumas zoações, então aí se a banca paga, a banca tem que receber, né? Agora, caixão é meio complicado, né, cara? Eu não sou assim muito favorável, apesar de que o atenuante é que o Patrick foi só para sua torcida, tinha só torcedores do Inter, não tinha torcedores do Grêmio, né? Lá em Caxias aconteceu isso num Caju da Série C, para tu ter uma ideia. E os jogadores do Caxias levaram para frente da torcida do Juventude. Aí eu acho mais pesado. Como só tinha torcedores do Inter, eu acho que até não é tão grave. Mas eu acho que nós profissionais temos que cuidar disso e quando for comemorar, esquecer o adversário e comemorar só com a sua torcida, do lado da sua torcida, que agora não vai ter problema com ninguém. É que agora também a gente vive um momento, né, Lisca, de muita intolerância. Né, André? Assim. Muito. E a rede social potencializa muita coisa também, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente, né? O politicamente correto muitas vezes é fogo, né, André? Tudo bem, não der mais assim, foi uma brincadeira também, só com a torcida do Inter. O Grêmio vinha, né, há muito tempo, né? Os jogadores do Grêmio fizeram música, fizeram vídeo. E principalmente mas, assim, a gente vive essa mudança, né? Nós que temos aí mais, né, mais idade, digamos assim, né? Nós mais experientes. Não. Tira eu e o Lisca dessa história. Quem viveu no período que não tinha internet. Então, deixamos assim. E conviver com essa... A gente percebe, sim, o quanto que as coisas mudaram, os valores, as consequências também, né? É duro, André. Para nós, assim, que somos pessoas públicas, vou te dar um exemplo lá no Ceará, que eu tinha situação muito positiva. Num jogo da Copa do Nordeste, decisivo, eu botei o time reserva. E a gente perdeu o jogo e fomos eliminados. Cara, a minha rede social, todas que eu tinha, né? Porque agora só tem uma, elas foram invadidas de um jeito. O meu WhatsApp, ele recebeu mais de 7 mil mensagens em menos de 24 horas. A mais branda, tu imagina como é que era. É melhor não falar, viu, e era muita coisa. Se tu vai levar o pé da letra, tu deixa de viver, né?
deixa de viver. Sim, é bem isso. Não, impraticável, não tem como. Olha, no futebol, principalmente, às vezes as pessoas se acham acima do bem e do mal. Agora tem o seguinte, Lisca, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. Hoje vai ter jogo, tá? Tem Brasil e Colômbia. O Brasil para botar o selo só, né? Porque convenhamos, tá invicta, uma situação muito boa e nas mãos de um certo Adenor. Tá tudo certo na seleção, Lisca? Glauco, eu acho que assim, a nível sul-americano, a nossa supremacia ela é gigantesca, né? Não só a nível de seleção, mas de clubes você vê hoje aí, né? A Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, o poder de investimentos que os nossos clubes têm, né? Agora, nosso grande senão é essa falta de intercâmbio com os estrangeiros, né? Principalmente com os europeus, que hoje você não consegue mais jogar com eles, eles têm muitos campeonatos, Liga, Euroliga, eu não sei o quê. Então, eu acho que esse seria o nosso único senão, né? Porque realmente o futebol jogado lá é um nível superior, né? E é onde nós vamos realmente decidir a nossa vida na Copa, né? Tá, mas eu acho que o Tite está em boas mãos, é um cara que lutou muito para chegar lá, está recebendo essa segunda oportunidade que é rara do futebol brasileiro. Ele vai jogar tudo ou nada, porque ganhando ou perdendo, obviamente que ele deve sair. Mas eu vou torcer demais, tem muita gente ali, né? O Kleber, o Tafarel, muita gente ali, gaúchos, né? Vamos ver se a gente consegue aí ser vitorioso com o Tite. Para terminar só, pensa em ir para a Europa, fazer um intercâmbio. Já pensou na capa do The Sun lá, Lisca Crazy, fazendo pose? Porque estudar faz parte, né? Eu já tive a oportunidade em 2007, eu fui lá, fiquei com o Pato no Milan, fiquei um pouco na Inter de Milão, dei uma rodada ali na Europa, foi bem legal. Antes de ir para o Vasco, eu tive uma situação lá para Emirados, para ser vizinho do Odair, né? Quem sabe, né? Estamos conversando. Agora já me interessa mais, sabe? Sair um pouco, também ter uma perspectiva fora. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima temporada. Pois é, eu tenho até um aviso aqui, fica de olho que o Lisca pode ter alguma situação aqui no Rio Grande do Sul ano que vem. Enfim, vamos ver. Alguma expectativa grande? Não, Cláudio, agora o mercado é agitado, né? Chega no fim do ano, há muitas trocas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, acho que tá bem, né? Eu acho que o Aguirre tem o contrato. Daqui a pouco vai para o Uruguai, para a seleção uruguaia, sei lá. Pois é, quem sabe, né? Eu sou lá no Inter, todo mundo me conhece, né? O Paulo Brax, que é o gerente executivo, trabalhou comigo agora no América, conhece bem meu trabalho. O filho, toda a diretoria, o Dani, o Arthur, o presidente. Então eu já não. Aquilo que eu te falei anteriormente, eu já não tô, né? Meu Deus, pelo amor de Deus, não. Todo mundo conhece o meu trabalho. Obviamente, eu já trabalhei quase no Brasil inteiro, que eu gostaria de fazer um trabalho aqui em Porto Alegre, né? Desde o início, meio e fim. Trabalho para isso, quem sabe, né? No futuro breve. Para a gente encerrar, uma mensagem aí de 30 segundos para os torcedores. 10 segundos, já diminuímos. 10 segundos. É uma frase. Agradecer a vocês pelo convite. É um prazer falar com os telespectadores do SBT Esporte Rio Grande do Sul. E um bom fim de ano para todos aí, com os objetivos conquistados, tanto o Grêmio como o Inter. Vamos lá, e aquele café eu tô esperando. Um abração. Valeu, Cláudio. Lisca, fica com a gente para encerrar, por favor. Fica aqui junto com a gente. A gente agradecendo a audiência, agradecendo a ti. Muito obrigado por ter participado com a gente, né, Glauco? E lembrando que amanhã a gente volta a partir das 11h30 e hoje, 19h20, a segunda edição. Uma boa tarde para todos. Até lá. Obrigado pela companhia. Tchau, Lisca. Tchau, tchau. Tchau.